Fala galera conectada aqui no nosso canal Fúria Rubro-Negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje separei aqui um corte bem bacana do comentaristazinho lá na ESPN falando da mídia que falou que o Flamengo jogou muito menos que o Corinthians e que o Corinthians jogou infinitamente melhor que o Flamengo de Jorge Sampaoli. Zinho fez duras críticas e mandou o papo reto. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva aqui em nosso canal para nos ajudar a chegar em 80 mil inscritos. Bora lá! É curioso, né? Assim, você olha hoje, vê as manifestações de torcedores, parece que o torcedor esquece o resultado, pensa no desempenho. Parece que o torcedor do Flamengo está mais descontente que o torcedor do Corinthians. Porque o torcedor do Corinthians ganhou um alento. Oh, pô, não é que pode ser que o negócio vai engrenar. Pô, ficou aguentando. Não só pela resistência ao ataque do Flamengo, etc., mas também pelas alternativas de ataque, né? Que esse time estava só assim. Vamos segurar um 0-0, vamos só nos defender. E nesse jogo contra o Flamengo não foi só isso. Tanto que o número de finalizações corintianas foi até maior do que as do Flamengo, apesar da grande posse de bola do Flamengo. Então, assim, deu um alento, né? Aquele fiozinho de esperança, aquela luz no fim do túnel. Claro que se empatasse, segurasse até o final, ou se tivesse ainda a felicidade de ganhar, né? Se tivesse uns caras no ataque mais inspirados, principalmente o Yuri, ele teria complicado a vida do Flamengo. O Corinthians podia sair na frente com o gol dele. Mas, enfim, não foi o que aconteceu, é do jogo. O jogo foi lá aos 50 minutos, o Sampaoli errou o número de substituições, não pôde tirar o Léo Pereira, o que é estranho, ele arriscou, não estou dizendo que ele errou. Ele faltava muitos minutos ainda e ele gastou lá o que ele queria fazer de substituição. Não estou dizendo até que ele errou, contou errado, que ele tinha que guardar uma para o final, depende da cabeça do Sampaoli. Mas a verdade é que quando o Léo se machuca, ele não tem mais como tirar. E o Léo, muito inspirado, vai para o ataque, porque se ele fica lá atrás complica. Então o Thiago Maia fez a dele lá atrás, ele foi para frente e ele, claro, como ele é bom de cabeça, ele insistentemente pedia nos minutos poucos até que ele ficou lá, ele sempre pedia aquela bola. E ele passou a ser referência de centroavante, que a gente reclama que o Pedro tinha saído e o Gabigol não entra para ser esse centroavante. A referência virou o Léo Pereira. E foi muito feliz, fez o 6º gol dele, o 5º de cabeça pelo Flamengo. Mas aí o Corinthians sai com aquela frustração do resultado, mas é muito diferente das frustrações dos últimos jogos. Eu acho que, olha, funcionou, Paulinho, Vera, o próprio Maicon jogou mais bola do que vinha jogando até agora, foi destacado para o lado esquerdo, enfim, foi isso que a gente achou. Agora é do jogo, esse negócio de merecimento, injustiça, não, é um castigo corintiano lá no final. E as coisas você começa a ver assim, o Léo Pereira machucado está lá na frente. Acho que ele foi muito bem colocando o Bruno Mendes. Aí sente cãibra, volta com o Fagner e põe o Romero, que era exatamente para fechar aquele lado esquerdo, e o cruzamento nem é em cima do Fagner, é em cima do Romero, que o Cebolinha dá um tapa e cruza. Parece até que há um pequeno desvio ali no próprio Romero, que dificulta um pouco o sentido de marcação do Murilo. O Gil estava um pouco mais para frente. Mas, enfim, vitória, mereceu, ganhou, foi lá, fez o gol. Ah, chutei menos. Ah, tá bom. Daqui a pouco a gente vai falar do Grenal, a mesma coisa. O Inter chutou muito mais, mas quem guardou 3 foi o Grêmio, então isso é do jogo. Mas o Corinthians agora pode até viajar com a esperança de não perder na Argentina. Eu acho que o time modifica a questão para Libertadores, modifica a confiança. Isso é muito importante no futebol, né? Pascal gosta de dizer que quem não tem confiança não atravessa a rua nem na faixa de pedestre. Então é o seguinte, tem que ter. Isso é fundamental no futebol. Maravilhosa apresentação? Não, maravilhoso era ter ganho. Mas para quem foi lá, e aí que eu falo para a posição do corintiano, para quem imaginava que podia voltar com 3 ou 4 de lá... 3 ou 4 na conta, né? Contra. E a derrota, e do jeito que foi, só ali no final, e a apresentação em si, foi muito legal. Saiu no lucro, saiu barato. O Luxemburgo vai ter que dar... Que alternativas ele tem? Ele não tem um substituto para o Yuri, então é fase. A fase do time é uma fase de pouca felicidade e a fase do Yuri mais ainda, mas não tem como substituir. Perfeito. Vamos mostrar tudo isso que o Mauro citou aqui, mas não sem antes dar boa noite para Oswaldo Pascoal. Teve estreia ontem?
Ontem. Boa noite pra você, boa noite pro Mauro. Aê, Zé! Esse é o rei do lazer. O negócio é o seguinte. Esse aí. Rei do lazer é bom, hein? Eu vou guardar essa. Ué, o rei do lazer. Só naquele sexta e sábado pra ele não quer nem conversa. Pra dizer o seguinte. Ontem o Vanderlei Luxemburgo estreou no Corinthians. Bota no contrato, Pascoal. Eu sei, eu não vou discutir, né? Tem coisas que a gente não discute, né, Zinho? Então, o Vanderlei Luxemburgo estreou ontem. Mas avisa o cara que ele errou, né? O VAR não tá lá para isso, para corrigir, para evitar que as pessoas errem, ou no caso o árbitro. E foi um erro, mas um erro que podia levar a um gol que a gente estaria falando hoje, mas você viu o que esse cara fez com a partida. Não, ia ser uma revolta incrível nele. Agora, que já foi 1-0 só no final, parece batido o lance. E não é, para mim não é. Eu acho que o VAR também tem que dar uma cutucada lá, sabe? Não fazer o que o VAR... Bom, daqui a pouco nós vamos falar lá do Vinícius também. O que o VAR fez com o Vinícius é uma brincadeira. Então, assim, custa avisar o cara ali. Pô, estamos vendo aqui a imagem, ó, pegou no peito, volta atrás aí. Mas, enfim, isso já foi. A pergunta é, mereceu a vitória? Quem faz o gol merece, né? Ontem. A sensação da torcida tinha corintiano de perto também, assim, e eu vi os corintianos felizes com o desempenho. E os rubro-negros aliviados com o gol do Léo Pereira. Eu acho que isso fala muito sobre o que foi o jogo, né? Eu só tenho esse questionamento que o Pascoal até já levantou a bola aqui. Quanto que dá para se esperar mais desse Flamengo, não tendo os dois principais armadores, assim, foi divulgado de manhã que o Everton não jogaria, o Arrascaeta sente no aquecimento, acaba entrando o Vitor Hugo na vaga dele, que eu acho que não corresponde à altura do que pode, é um menino, ainda vai melhorar o futebol. Esse é um menino que jogou em todas as funções, ele jogou de primeiro volante, jogou de segundo volante. Ele é versátil, jogou de meia direita, jogou de meia esquerda, ele joga lá na frente para ajudar. Esse é um garoto que a torcida do Flamengo tem que querer bem. Sim. Tem que abraçar. Mas ali aquela função é do Matheus França. O cara mais próximo dos dois centroavantes tem que ser o Matheus França. Mas o Vitor Hugo é muito bom jogador, é um jogador muito aproveitável pelo Flamengo ao longo da temporada. Não foi bem nesse jogo, né? Não vai bem nessa partida. Claro, é porque fica em cima dele muita responsabilidade. Ele está substituindo os dois armadores do Flamengo. Ele não está substituindo um jogador. Isso que eu ia dizer. Ele está substituindo os dois e o jogador que é o Arrascaeta. É o jogador que é o Arrascaeta. Outra coisa. O Flamengo deixou de ter 2 titulares ou apenas um? Porque o Pulgar ia sair do time? Acho que não. Thiago Maia? Thiago Maia ia sair do time? Não. O Gerson ia sair do time? Não. Não ia jogar o Everton Ribeiro. Ia jogar o Arrascaeta. Eu digo, independentemente de serem os dois titulares ou não, eles podem armar o jogo de maneiras diferentes. Não, eu sei. Eu estou dizendo assim. Você não tem nenhum dos dois? Mas é que a gente fala, o Flamengo estava sem 2 titulares dos 2 principais armadores. Tá ok, mas só ia jogar um, na minha opinião. Então, mas aí você não só ia caber. E não tinha nenhum, faz falta ter um. Acho que nesse caso, o que pesou mais foi o Arrascaeta. E aí entra numa outra história que o Flamengo está precisando se justificar aí com o torcedor, como está machucando gente no aquecimento. Um dia o Gerson não vai, agora é o Arrascaeta, o Everton amanhã. Se for problema muscular, tem alguma coisa errada na apreciação anterior para não desgastar os caras. Preparação, né? Já falei isso, machucou o tornozelo, quebrou um braço, não tem jeito. Agora, vai aquecer e dói isso aqui, aquilo ali? Será que isso não dá para equipamentos? Então, o Sampaoli já falou na coletiva dele, né, cara, que a questão do treinamento dele é muito intenso para a equipe estar preparada do modo que ele quer que a equipe jogue. Porque a pré-temporada do Flamengo com o Vitor Pereira foi muito ruim. Os jogadores estavam muito fora de forma. E por isso que está acontecendo essas lesões aí. Um bom departamento avaliar antes, porque tá ficando assim, é uma sequência que já está incomodando o torcedor e evidentemente o Sampaoli também, né, que ele planeja... O Sampaoli indiretamente falou sobre isso. Ele planeja um time, olha, eu vou jogar com esses caras aqui, acho que no caso ontem só com o Arrascaeta, mesmo não tendo o F de manhã, o F para mim seria banco, porque eu penso que ele iria pôr o Pulgar e o Thiago. Também.
Então, mas... Pedro também voltando de lesão. Sim, voltando de lesão, não também conseguiu finalizar como se espera dele, acaba sendo substituído. Ozinho, o que você achou da substituição do Pedro? Aliás, das substituições como um todo, né? Porque ele espera 7 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, para fazer a primeira mexida, e eu entendo a entrada do Cebolinha, a proposição de jogo mais por fora, um jogo aberto. Eu não entendo quem sai, eu não entendo tirar o Pedro nessa mexida. Queria saber o que você achou, Zinho, das substituições do Sampaoli ontem. Bom, Dani, assim, primeiro que assim, eu não achei que foi o Flamengo vencer, não foi justo, né? Tô vendo muitos comentários ao longo do dia, né? Parece que o Flamengo jogou muito pior do que o Corinthians. Não achei isso. Assim, o Corinthians faz o seu melhor jogo no comando do Vanderlei. Não quer dizer que por isso foi melhor que o Flamengo. Então, acho um resultado normal. O empate, porque o Flamengo não teve tantas chances claras, mas quem propôs mais o jogo, né, quem tomou a iniciativa, foi o Flamengo. E assim, não acho assim... o Mauro até fez no início lá o comentário que a torcida do Flamengo está mais chateada do que a do Corinthians. Eu acho que assim, a do Corinthians é porque viu uma luz. Antes não tinha. A do Flamengo é porque o que fez contra o Fluminense não foi repetido contra o Corinthians. Então fica aquela dúvida. Mas, no programa, vocês já deram as respostas. Houve várias mudanças para que esse time não rendesse o mesmo jogo que foi contra o Fluminense. Até a postura do Corinthians. Mais recuada, mais retraída. O Fluminense, no segundo tempo, é que retraiu quando perdeu um jogador. Ficou com um jogador a menos, baixou as linhas. Foi o que o Corinthians fez o jogo todo, jogando pelaquela bola de um contra-ataque. E com isso criou um pouco mais, e eu até ontem no programa falei que foi o melhor jogo sob o comando do Vanderlei. Mas acho que a vitória foi justa do Flamengo. Acho que foi justa. Em relação ao Sampaoli, ele já não tinha o Everton Ribeiro. Aí essa questão que o Mauro levanta, ela é válida. Eu não sei, seria tirar um volante e colocaria o Everton Ribeiro. Tenho minhas dúvidas também, como o Mauro falou. Agora, eu penso que assim, o Pedro, ele sai muito porque ele está voltando de uma contusão. Aí a opção do Sampaoli é pelo Gabigol. Percebo que o Pedro sai um pouco com a cara emburrada, acho que não gostou muito. E o movimento que ele faz de colocar o Everton Ribeiro de um lado, aí depois até coloca o Matheus Gonçalves também pelo outro lado, é para um cara de área. E o Gabigol não está mais com essa característica. Já não tinha tanto, mas ele não é mais aquele cara de ficar ali dentro da área para fazer o gol que o Léo Pereira fez e que o Pedro tem mais essa presença de área. Então, pelo que ele montou nas substituições, era para ter um cara na área. Esse cara não é o Gabigol. O Gabigol está mais sendo um meio atacante, né, se movimentando muito, interessado pelo jogo, querendo o jogo, mas não é mais aquele atacante de presença de área. Tá saindo muito da área, acho que até é demais. Então acho que esse movimento, essa escolha dele, e o que me chamou mais atenção, que ontem no programa até o Fábio Luciano, acho que o Mauro também me corrigiram, porque eu falei, cara, ele tinha 5 substituições, só fez 3, aí ele fala, não, Zinho, é porque tem 3 momentos para fazer as substituições. Sim. Ele gastou as 3 fazendo uma no primeiro, uma no segundo e uma no terceiro. Aí eu até brinquei, né? Longe de chamar o Sampaoli de burro, porque as pessoas às vezes já começam a criar polêmica. Mas eu brinquei com aquela situação do Levi Coupe, né? O burro com sorte. Porque o movimento, a gestão não foi boa. E o normal, tanto é que o Léo Pereira pede substituição. Sim. Até quando ele faz o gol, ele pede de novo. Então, assim, eu não posso aqui ficar só porque venceu, falar assim, não, perfeito, maravilhoso, deu tudo certo, olha... que Não. O certo não era esse. Mas essa é a paixão do futebol. Numa coisa que ele fez a gestão errada de substituições, não tinha um homem de área, e aí teve que, por uma contusão, por uma cãibra, jogar o zagueiro lá para frente, mas para não correr risco na defesa. Tanto é que o Thiago Maia dá essa entrevista. Eu fiquei de zagueiro e a gente liberou um pouquinho o Léo Pereira. Eu acho que não foi nenhuma estratégia do Sampaoli. Não, foi uma necessidade. Foi assim,
Assim, foi a circunstância do jogo. Eu não gosto de falar a palavra sorte, mas acabou assim. Essa mexida no finalzinho, que aí deu certo. Ele colocou o Everton Cebolinha para fazer isso. Sim. 1 contra 1, drible. Mas justamente quando o Vanderlei também coloca o Fagner na lateral direita. Que é um monstro, adoro o Fagner, acho um baita de um jogador. Mas o Bruno Mendes marca melhor que ele hoje. Eu não sei se o Bruno Mendes estivesse ali, não ia diminuir, não ia marcar mais, não ia ter uma presença física maior. E tem um espaço para o Cebolinha cruzar, aí é o castigo que a gente tem falado do Corinthians. Que quando faz o seu melhor jogo no comando do Vanderlei, toma um gol no final de uma estratégia que não foi estratégia do treinador adversário, foi a necessidade. Aí foi um castigo para o Corinthians. Mas volto a falar, o Flamengo durante o jogo poderia vencer o jogo. Poderia vencer o jogo. O jogo foi equilibrado. O Mauro falou aí, mais finalização, mais posse aqui. Não podia. Mas assim, tem muita gente falando que assim, parece que o Flamengo ganhou não merecia, foi muito injusto. Eu já não acho dessa forma. Não foi, não. É do jogo, né, Zinho? Não, fez lá, deu certo, foi ele que fez o gol. Você disse que estava no Maracanã? Estava. Você ouviu burro de forma muito alta ou foi... E é isso aí, galera. O Zinho deu o papo reto dele e concordo plenamente. Inclusive no primeiro e no segundo tempo, nos 10 minutos finais de cada etapa, quem viu o jogo viu que o Flamengo deu um gás a mais. Inclusive no primeiro tempo, o Flamengo deu um gás a mais antes do intervalo. No segundo tempo, o jogo estava meio morno e tal, e o Flamengo, no final da segunda etapa, fez a mesma coisa. Parece que o Flamengo guardou o gás para o final do segundo tempo. O Flamengo começou a pressionar, toque de bola ali perto da área do Corinthians, até sair o gol do Léo Pereira, que estava machucado e a pedido do Sampaoli foi pro ataque. O que vocês acharam aí dessa atuação do Flamengo contra o Corinthians? O que vocês acharam do jogo? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo aí, galera. Valeu!